Então, amores, no Siga de vocês, eu vou arrumar a numeração e daí vai estar como aula 10 a aula de hoje. Provavelmente ali pelas 9h30, 9h30 não, ali pelas 10 da manhã esteja publicado tudo. Não vai ser tão complicado, é só ele resolver abrir o site, né? Mas então é essa a ideia. E daí a ideia é que vocês vão ter... diminuiu tudo. Vocês vão ter as instruções, vão ter o PDF. Sim, são 31 páginas, mas tem bastante figurinha. Tem o vídeo, vai ter o vídeo da gravação da aula e uma atividade de criação que eu vou explicar no final. Então, não se desesperem ainda agora, tá? Esperem para se desesperar. O tema da aula de hoje é artes visuais. A gente viu na última aula linguagens artísticas. E a ideia hoje é a gente ver artes visuais. Ah, claro, tô tentando usar o teclado. Ô, Luciano, não me deixou sozinha. Muito obrigada. Alguém mais apareceu. Sabe, sem problema, a gente está começando agora, tá? Tem outros colegas chegando também. Hoje está um dia bem confuso. O que são artes visuais? Vocês sabem me dizer o que são artes visuais? Quais são as artes visuais? São aquelas artes que a gente vê, como se fosse a cinemática, a pintura. Não consigo lembrar de mais nenhuma agora. Mas é isso aí, as artes que a gente precisa principalmente da visão para apreender, para compreender, para analisar, para aproveitar. Em geral, elas são artes que Artesanato conta? artesanato conta, Fotografia também? fotografia também. Exatamente isto. Todas essas são artes visuais, né? Inclusive, uma parte do que a gente chama de artes linguagens contemporâneas, né? Por exemplo, as instalações também vão ser artes visuais. Artes visuais vai ser o arcabouço, vai ser a junção de tudo isso. Passou. Peraí. Ah, tá. Só um pouquinho, gente. Então, inclusive, além dessas artes integradas, instalações, etc., o próprio cinema, né? Cinema, as séries, porque por mais que elas tenham som, elas vão ter som, elas vão precisar do cenário para a gente compreender, mas elas vão principalmente ficar numa tela que a gente assiste. Qual que é a diferença de cênicas, por exemplo? Cênicas, ela acontece na hora, ali na forma de uma interação mais direta com o público, como no circo, ou como numa peça de teatro. Por isso que o cinema, séries, novelas, etc., vão ser diferentes. A arquitetura também faz parte das artes visuais, a escultura, desenho, pintura, gravura, HQ, arte digital, instalação, body art, tudo isso vai fazendo parte do objeto arte, todos são expressões dentro das artes visuais. Prof, Oi? como é que escrito? Não é escrito, livros, assim, em geral, poderiam ser também artes visuais? Depende do tipo do livro. Livro Eu com... acho que ficaria como literatura, né, prof? Pois é, porque ele não está representando o quadro em si, né? A não ser... Ele fica... Agora você me pegou, Arthur, porque, Miguel, eu estou pensando no seguinte sentido. Se a gente pega, por exemplo, Gênesis, do Sebastião Salgado. Ai, agora eu vou precisar do teclado virtual. Também tem livro com figura, né, prof? Tipo HQ, quadrinho, gibi, um monte de coisa. Pois é, porque nesse caso eu acho que ele vai... Mas como não é a minha área, eu fico bem em dúvida mesmo.
É um livro bem... 119, vou deixar até aberto aqui numa nova guia. Ah, pô. Bom. Então, Gênesis é um livro do Sebastião Salgado que reúne fotografias, vai reunir imagens que ele fez ao longo do... É um trabalho com todo o conceito sobre a humanidade, o desenvolvimento humano, as civilizações, sustentabilidade. Então, nesse sentido. Ou as próprias HQs, né? Vamos na primeira. Se a primeira fosse descer, eu não tinha clicado, mas tudo bem. Num mangá, numa coisa assim. Então, acho que nesse sentido poderia ser, mas ele fica num limiar mesmo entre a literatura. Eu acho que isso merece uma consulta. Acho que eu vou perguntar para os universitários. Muito obrigada, Arthur. Ninguém tinha me perguntado isso ainda. Agora eu vou aprender uma coisa nova. Dispõe. Então, o que acontece? Mas independente, sendo ou não parte das artes visuais, as artes visuais em geral, ela tem alguns elementos. Cada linguagem tem como se fosse a sua gramática, como se fosse a sua norma de comunicação. Entre outras coisas, a das artes visuais vai trazer o ponto, a linha, a forma, textura, cor, perspectiva, luz e sombra. Aí alguns autores vão colocar a graduação entre cores, alguns autores vão colocar, mas a gente vai trabalhar com esses 7 elementos fundamentais. Tranquilo até agora? Todo mundo está respirando? Sim, senhora. Sim. Tá, importante respirar, né, gente? E beber água. Aqui eu deixei um Strasa para vocês, mas a gente já vai falar dele. Mais calma, não vou falar agora. Não sei se está dando para ler para vocês, mas o que está escrito. Ponto é o mais simples e menor elemento de todos. Ele vai surgir, então, quando a gente encosta o material no papel, na teoria. É isso. Então, o ponto, na teoria, ele é... Agora eu já passei aperto ontem na aula, é quando eu faço isso no papel. Né? Não vai... Dá para ver ali, um pontinho perdido. Então, quando eu encosto no papel, eu tenho um ponto. Para a nossa aula, nós vamos considerar isso aqui um ponto também. Vamos considerar isso aqui, vamos considerar pequenos círculos pontos também. O ponto é a menor unidade de um desenho, menor elemento que eu posso ter. E quando eu vou juntar 2 pontos, ou numa curva, ou numa reta, ou em outra reta, ou em outra reta, ou percorrendo um caminho diferente, aqui, eu vou ter a linha. A linha, então, eu posso considerar como a distância entre 2 pontos, ou como vocês vão ver também, linha como a proximidade entre pontos. Vou voltar vocês aqui. Então, eu tenho... Cadê? Aqui, tá certo. Deixa eu só colocar aqui a colega. Então, eu tenho aqui um pontinho, outro pontinho, e vou aproximando eles. Em determinado momento, por essa análise, eles ficam tão pertinho que eles formam uma linha. Na verdade, o que importa para nós é lembrar que a linha é um dos elementos básicos, porque, né,
qualquer forma dessas duas formas ele vai funcionar para nós. E aí, dentro dessa ideia da linha, eu considero linha estando ela no formato que estiver, se ela for horizontal, se ela for reta, horizontal, vertical, inclinada, se ela for curva, côncava, convexa, estiver virada para um lado, se ela for poligonal ou quebrada, se ela for mista, se ela for ondulada, como eu quiser combinar, tá valendo. Tá? Todas são linhas nesse sentido. Quando eu junto as linhas, eu vou ter a forma, que é uma figura, eu consegui reconhecer uma figura, eu consegui dar um sentido para aquelas linhas em conjunto. E daí eu posso dessa forma, através de linhas, objetos, linhas de contorno, ou através de rachuras. Esse eu vou devolver vocês aqui para baixo, nessa minha mesa digitalizadora. São mais ou menos como se fosse marquinhas que parecem umas virgulazinhas, ó. E daí, através delas, eu vou fazendo, posso também constituir a forma, que é o caso daquela última imagem ali. Prof, Oi, fala, Arthur. nessa das linhas, contaria aquelas pinturas que eu não entendo nada, que literalmente 2 linhas. Contaria, tu tá falando do minimalismo, acho. Não, não seria o minimalismo. Eu não sei se é o minimalismo, pra falar a verdade. Mas tem uma pintura que tá valendo milhões de dólares, que seria um risco na horizontal que vai da direita, do extremo da tela, pro meio e depois vai até o final. Só que daí não tem nenhum sentido, mas daí as pessoas dizem que tem, daí eu não sei se conta ou não. Aonde que ela saiu? Porque vamos partir do princípio de que o... Não estou esquecendo que tem o... Eu posso usar o touchscreen. Vamos partir do princípio de que não vai aparecer um monte de coisa. Vamos ver se a gente... Por um segundo achei que tinha funcionado. Do princípio de que a gente precisa analisar os princípios de poética e estética. Então, se ele vai dar algum sentido para aquilo, se ele vai ter algum objetivo para aquilo, aí sim, aí ela tem fundamento. Mas se não, mesmo que seja decorativo, assim, ou mesmo que seja, por exemplo, aqui, se eu fizesse isso com a marca de um copo de café. Então, nesse sentido, sim. Por que de valer milhões? Daí vai dos aspectos de mercado e de tudo que que as pessoas acabam hipervalorizando, às vezes, coisas que não entendem, né? Mas se ela tiver um objetivo, Arthur, e se ela tiver alguma função, se o artista fez com intencionalidade, seguindo algum tipo de princípio, pode, a priori pode. Eu não sei se vocês viram, nesse mesmo sentido, Arthur e demais colegas, a notícia de um artista que foi convidado para fazer a releitura de suas próprias obras por um museu. E daí ele fez um quadro em branco e entregou para o museu. E aí existe toda uma disputa judicial, né? Porque o museu se diz lesado, porque não teria sido entregue. E daí o artista coloca que aquela é a releitura do trabalho dele, que o objetivo era realmente mostrar a futilidade, etc. Então funcionou. E aí fica a discussão, uma discussão que a gente pode tomar em algum momento, porque provavelmente a gente demore. Entendi, muito obrigado.
merece. Não expliquei muita coisa, só joguei conversa fora, né? Mas vou ver se eu acho a notícia para mandar para vocês também. Além disso, a gente tem a textura. A textura é quando eu tento representar impressões de tato, impressões de visão, de diferença, através de combinação de linhas e pontos e de formas. Então, por exemplo, eu quero mostrar esse aspecto da lixa. Quero mostrar esse aspecto granulento. Então, eu vou combinar de forma que a linha me mostre isso. Ou um aspecto de algo incômodo, ou uma textura continuada. Nesse sentido, vai ser a textura. Daí eu vou poder fazer ela de diversas maneiras, né? Combinando desde linhas, como a gente viu no slide anterior também, pontos, né? Considerando que esses maiorzinhos sejam pontos também. E combinando formas também. As formas também podem formar texturas. Aí eu vou ter a cor. A cor é um dos elementos que mais chama atenção e mais vai estar no nosso dia a dia, né? Porque a gente a gente elege uma cor favorita, a gente costuma escolher cores na nossa decoração, costuma estar muito presente na roupa que a gente escolhe, no design que a gente faz para alguma coisa, inclusive design também faz parte de artes visuais. Então, a cor ela vai estar nesse sentido. E daí existe toda uma teoria sobre as cores, que aqui a gente vai ver bem resumidamente, tá? Mas em outro momento a gente pode até combinar de ver mais aprofundado. A primeira divisão que a gente aprende lá no ensino fundamental são entre cores primárias, secundárias e terciárias. Alguém saberia me explicar o que são cores primárias, secundárias e terciárias? É a divisão das cores, tipo, as primárias são azul, vermelho e amarelo. Daí com essas cores dá para formar o verde, o laranja e o roxo. E daí com as outras vai aumentando a gama de cores. É isso aí. Muito obrigada, Luciano. A ideia é essa, que a partir azul, vermelho e amarelo seriam cores, entre aspas, básicas, e a partir delas se formariam novas cores, as secundárias a partir da mistura direta, né? Então, azul com amarelo, verde, amarelo com vermelho, laranja, vermelho com... Opa, eu tô mostrando no Meet, não tá dando para vocês serem certinho. Azul com... É hoje o dia abençoado. Nosso dia vai ser uma riqueza. Azul e amarelo vai dar verde, vermelho e amarelo, laranja, vermelho e azul, roxo. E daí, misturando essas cores em diferentes proporções, eu vou ter toda a gama de tonalidades. Essa é uma das divisões. Para que isso pode me servir se eu estou criando? Se eu quero criar uma coisa mais... se dependendo da minha intenção, eu quero fazer uma experiência só com cores primárias, quero fazer uma experiência só com cores secundárias, ou se eu preciso de uma tonalidade lá específica, se eu não sou o cara que usou marrom porque estava pintando 3 da manhã e acabou o azul, então eu quero fazer combinações de cores, eu sei que eu posso, por essa ideia, eu sei que eu posso ir misturando porções, entre aspas, diferentes de cor para formar. A gente vai ver isso quando a gente abre, por exemplo, dependendo do processador de texto ou de imagem que a gente abre, que a gente tem aquela gradação também, né? Se vocês verem embaixo, vai ter a combinação de 3 tons, justamente, independente da cor que a gente escolher. Além disso, a gente tem a combinação em cores quentes e frias.
Cores quentes são cores que, teoricamente, a gente vai ver a aplicação, mas elas vão expressar, além de calor, obviamente, agitação, movimento, inquietação. Podem expressar essa inquietação, pode ser de alegria, ou pode ser de agitação, de agonia, de coisas que nos pressionem assim. E as cores frias vão trazer a questão da calma, do pacifismo, da estagnação. Quando eu quero mostrar estagnação é o contrário de movimento, né? Tá parado, tristeza, depressão, e às vezes nem sempre a gente, por essa explicando assim, parece que as frias estão sempre associadas a sentimentos negativos, mas também pensem que vai depender da intenção do autor. Às vezes ele quer mostrar um momento muito pacífico e as cores frias justamente por estar estagnado, por estar calmo, né? Então, mesmo sendo, mas ela vai mostrar mais uma coisa estagnada, mais calma, mais parada. O vermelho vai ser mais, ou as quentes vão ser mais movimento, mas nesse espectro de gamas que está ali, né? Então, vermelho, laranja, amarelo, indo para o rosa, suas variações ali nessa gama, cores quentes, e verde, azul, lilás e suas variações, cores frias. Vocês podem me interromper a qualquer momento, tá? Eu não vou parando só para não gastar todo o tempo de vocês. Prof, Oi, Arthur. rapidinho, uma coisa que eu lembrei. A senhora Claro, sabia que, na verdade, marrom não é uma cor? não sabia. É uma variação do laranja. Uma tonalidade. Faz sentido. Porque se vocês abrirem o Word, por exemplo, a gente vê isso no Word, Arthur. Pode ver que você não tem marrom para você utilizar, né? Exato. Daí, se tu for, até no próprio Word, se tu pegar o laranja e ficar mexendo um pouquinho naquela tela que abre da tonalidade dele, tu vai conseguir achar o marrom. Sim. Ou, deixa eu abrir aqui. Ou se você vai para o laranja bem escuro, né? Laranja, ênfase 2, Exato. mais escuro ele vai ser. Eu não sabia, o Arthur super contribuindo para a aula de hoje. Muito obrigada, querido. Dispõe. E realmente aqui no círculo cromático, se a gente olhar, não tem marrom, né? Tem ali no laranja. E no laranja Rayane. Eu vou permitir alguém de fora entrar. Se a pessoa esculhambar, a gente exclui, tá? Vai. A pessoa desistiu também. Não deve ter entrado errado. Então, mas de acordo com o círculo cromático, de acordo com essas divisões, eu formo um círculo que divide as tonalidades de cada cor. O círculo cromático ele vai me ajudar na combinação dessas cores, através da análise de cores análogas, que são cores vizinhas, e cores complementares, que são cores diametralmente opostas. Então, por exemplo, ele está marcando nas tonalidades ali do vermelho alaranjado e do verde azulado. Ou eu poderia usar o roxo mais avermelhado com o verde amarelado. Mostrando com lápis para vocês vão ver. O roxo com o amarelo. Isso vai ajudar a gente, isso ajuda vocês tanto em produções artísticas, como vocês podem fazer experiências quando vocês querem fazer apresentações, por exemplo. Vocês vão montar um slide para apresentar numa aula e vocês acham que o pessoal pode estar meio dormindo, então vocês vão usar uma cor mais quente que vai dar uma sensação de mais movimento, mas também vocês não vão usar um vermelho sangue, né, porque vai agredir, vai ser agressivo para o olhar de quem está assistindo. Vocês estão usando, por exemplo, um fundo roxo, vocês podem usar, vão criar uma logo, alguma coisa, o roxo eu posso combinar com o amarelo, mas posso combinar com os vizinhos também, que são as análogas. É nesse sentido que é o círculo como... Cadê? Ah, tá. Tá lá para frente.
É nesse sentido, agora eu vou passar de propósito e depois eu volto ali, é nesse sentido que a gente vai ter as cores análogas e complementares. Isso aqui é um pedaço do livro didático que explica essa parte, a parte das tonalidades, variações cromáticas. Inclusive, no texto tem uma ideia de cores combinação em cores análogas e complementares. E aí, aqui um resuminho das combinações de cores, de algumas maneiras de combinar as cores. Deixa eu voltar agora. Sintam-se à vontade para falar, tá? Além disso, eu tenho a perspectiva. A perspectiva, ela é o que vai mostrar a tridimensionalidade. Então, pensem quando a gente vai assistir, quem já foi assistir um filme 3D, que parece que a gente está lá dentro, né? A ideia da perspectiva, da tridimensionalidade, é dar essa ideia de real distância entre as coisas. Então, através de algumas técnicas, como ponto de fuga, que é um ponto para qual convergem as imagens, as linhas de fuga, que são as linhas que saem desse ponto, né? A diferença de tamanho entre as imagens, a diferença... Eu estou usando um quadro em todas as aulas, mas é que eu não pendurei, ele está aqui do lado, então tá fácil. Então, por exemplo, eu pego esse quadro aqui. A perspectiva é o que vai me ajudar, e a tridimensionalidade é o que vai me ajudar a ver a diferença de tamanho. Eu vou ver que esse aparelho de som está mais atrás, então eu vou ver que esse aqui vai estar maior porque ele está mais na frente, a distância de ângulo, a distância de ponto de vista. Essa é a ideia da tridimensionalidade. Claro que alguns artistas vão trabalhar com isso de uma forma diferente. Por exemplo, a gente vai pegar o cubismo do Picasso que a gente viu na última aula, ele vai fazer a quebra dessa perspectiva, vai ser o objetivo dele. Mas a perspectiva, mas de uma forma ou de outra, ela vai ser um dos elementos básicos. E luz e sombra que também vão ajudar a gente a ter essa percepção de tridimensionalidade. Elas vão dar essa impressão de elemento mais sólido, marcando pontos do elemento que estariam mais claros e mais escuros, né? Então, o ponto de luz... Fala, Arthur. Desculpa te interromper de novo, mas... Não, tu está me ajudando um monte hoje. Pode falar quanto quiser. Seguindo esses padrões aí, seria como é feito a ilusão de ótica, né? Que pegando elementos, eles botam alguns mais atrás, pintam menor para parecer que estão mais atrás, assim, digamos, enganando a visão da pessoa. Exatamente. A gente vai ver um quadro do Escher que está aqui como exemplo, ele vai mostrar justamente isso. Desculpem. Aqui, esse aqui. Ele vai dar essa ideia de ilusão de ótica e de nem sempre saber se essa escada está subindo, está descendo, se é uma escada mais atrás ou mais na frente. Ele vai fazer isso com luz, com sombra e com perspectiva. É basicamente isso que ele está usando. Além da forma, né? Ele aplica as formas ali, as linhas, os pontos, as achuras, a textura. Aqui, ó, na parede, ele aplica uma textura determinada. Então, pensem comigo, pensem numa parede lisa e numa parede com aqueles efeitozinhos. Essa diferença de quando eu passo minha mão é isso que o artista vai tentar fazer com a aplicação, com a representação de textura. É isso que ele está fazendo aqui, né? Mostrando texturas diferentes. Eu também coloquei para vocês 2 quadros do Van Gogh. Aqui, esse é o Noite Estrelada, um quadro bem famosinho. Percebam que ele usa predominantemente, ou seja, principalmente, a maioria do uso são cores frias. Esse preto esverdeado, não está aparecendo, mas agora estou no lugar certo. Tá, mas essa árvore grande com preto esverdeado, o céu
os tons de azul e branco combinados com alguns pontos amarelos, né? A lua e algumas estrelas mais altas amarelas, mas principalmente esses tons em cores frias. E percebam que ele vai dar uma sensação bem diferente do quadro Os Girassóis, que são do mesmo autor. Aqui ele usa até o verde, que é uma cor fria, mas também predominantemente, principalmente, cores quentes. Ali ele vai trabalhar, o Arthur contribuiu com a gente falando do marrom como variação do laranja, na verdade, né, e não como uma cor em si. Ali o bege também, uma variação de amarelo, entre amarelo e rosa, né, uma cor que fica entre essas tonalidades, o laranja, o vermelho do miolo das flores, mesmo os miolos verdes é um verde mais amarelado, assim, um verde mais calmo. Então percebam que entre uma obra e outra, eu tenho uma grande diferença de sensações que me causam, justamente por conta dessa questão de psicologia das cores quentes e frias. Esse aqui a gente já viu. Aqui ele vai falar da poética da cor, eu não vou trabalhar, esse aqui vai ficar como texto complementar para vocês, é um trecho do livro didático que vocês teriam, tá? Então, eu só disponibilizei para vocês terem esse material de leitura. Aqui da obra do Pablo Picasso, entre as suas várias fases, teve uma fase conhecida como fase azul e uma fase conhecida como fase rosa. Percebam também a diferença que dá na interpretação até dos sentimentos, para quem está fruindo, para quem está observando e tentando compreender, tentando aprender o que aquela obra quer dizer. Então, nesse sentido. Aqui o Straza, ele é um escultor que trabalha com mármore. Ele tá, de vez em quando, quem segue meme de arte, ele tá nos memes da internet, porque ele trabalha com o mármore de uma forma muito refinada, muito técnica. Esse véu que tem em cima dela não é um tecido, é um véu de mármore, faz parte da escultura mesmo. Então, percebam nesse sentido como ele consegue representar numa escultura as texturas, né? A textura da pele, a textura do cabelo, a textura do mármore, isso tudo dá uma sensação até realista para a obra dele. Até demais, às vezes. Nas Vênus paleolíticas, a gente vai ver as formas, né? Por mais que não seja o nosso ideal estético atual, mas a gente vai ver as formas em outros tipos de escultura também. E mesmo na arquitetura, que a gente vai ver entre todos esses desenhos, vai ver em elementos de decoração, então vai conseguir ver a questão de textura, de perspectiva aplicada na realidade, das linhas aqui, né, linhas curvas, linhas retas, forma. Então, tudo isso aplicado, são aplicações dos elementos básicos, só que, claro, a pessoa que vai se especializar nisso, ela vai trabalhar de uma forma mais refinada, mais estudada, com uma compreensão maior, né? A gente está aqui vendo um apanhadão geral do que são artes visuais e das características básicas. Caso vocês queiram ver o material da onde eu tirei desses sites e mais do livro didático de vocês. E daí, nesse material, vocês podem ter mais informações também. Ok? Todo mundo sobreviveu? Sim. Senhora. Sim. Sim, prof. E dúvidas, meus amores? Vocês têm Sim, dúvidas? Não, nenhuma dúvida.
Nem qual vai ser a atividade da Nem uma. semana. Também não. A gente tá contando com a sua bondade de que não vai ter atividade da semana. Carol, a gente tá fechando 50%, então por mais que eu queira ser boazinha, eu queria não passar a atividade para vocês, mas eu vou ter que passar. Passa a terceira carta para si mesmo, não vamos fazer. Pois olha, tá quase na hora, mas ainda não tá na hora. Mas a terceira carta eu não vou contar, porque a terceira carta eu não vou contar para esses 50%. O que eu vou contar nos 50%? Vou contar aquela atividade da aula passada de linguagens artísticas. Deixa eu aumentar aqui para mostrar para vocês. Lembrando que eu vou postar daqui a pouco isso aqui. Oi? Só uma coisa, sobre a última tarefa que a senhora acabou de falar, surgiu um imprevisto comigo que eu achei que o meu diário de bordo estava organizado, mas na verdade ele tá uma bagunça e eu acabei não conseguindo mandar a tempo, desculpa. Ainda nem consegui terminar de organizar, na verdade. Não tem problema, querido. Faz assim, me manda como ele tá agora com essa atividade e para a próxima tu organiza, pode ser? Daí tu me manda no e-mail agora. Embora o Siga esteja em atualização. Lá para a sala, né? Tem acho que faz uns 3 dias. Hoje, vamos se organizar, que eu acho que nós estamos nos confundindo, tá? Para pôr no diário de bordo, para organizar o diário de bordo, tem mais 6 dias para entregar. A Júlia tá falando. O que a Júlia tá falando é dessa atividade aqui. É, para organização do. Né? A reorganização do diário de bordo. Essa aqui, sim, tem mais alguns dias, inclusive eu não mandei para vocês ainda, estou em dívida com o retorno, então essa atividade aqui tem mais alguns dias. Caso alguém não consiga fazer, caso alguém não consiga, aqui embaixo tem o checklist, né? Mas eu vou fazer um novo checklist para esse. Até tem que postar o checklist para vocês junto no Siga. Essa é uma coisa, tá? Outra coisa, mas isso aqui só quem não tem o diário organizado já, ou quem quer mudar. Mas quem quer mudar alguma coisa pode mandar junto com as próximas atividades, não precisa me mandar naquela atividade. Quem já está com o seu diário completo, manda uma folha, um arquivo em branco, caso queira deixar verdinho. Eu já olho ali no chat, só não vou conseguir olhar agora, porque senão eu diminuo a barra do Siga para vocês. Meu problema, preciso da ajuda da professora para arrumar isso aí, que eu não tenho mais. Tudo bem. Não tem problema, Gabriel, eu tenho que marcar contigo um horário, não esqueci disso, tá? A atividade que acabou ontem era sobre explicar com suas palavras o que era linguagens artísticas e a importância para a cultura humana. Essa atividade eu não coloquei ali, mas a minha ideia é que ela tenha peso 2, porque ela é uma atividade mais simples, né? Não é um texto de 20 linhas, de 20 a 30 linhas, num formato. Vocês iam explicar com as palavras de vocês. Então, minha ideia é que ela tenha peso 2, e a atividade de hoje tenha peso 3. Essa sim eu coloquei aqui. Vou colocar aqui. Então, a ideia é que vocês escolham. Na verdade, eu tentei dar uma facilitada. Se deu certo ou não, nós vamos descobrir. Nicole e Luiz Augusto, eu já deixo vocês falarem, só um pouquinho, tá? A ideia da atividade de hoje é que vocês escolham um tema, vocês registrem no diário de vocês, então, marquem como vocês quiserem marcar a atividade, ou só coloquem numa página nova, ou coloquem o título, ou vocês organizem como vocês acharem melhor. Mas vocês indiquem ali tema, e indiquem sobre o que é a obra de vocês. O tema não precisa ser uma coisa complexa, não precisa ser a ressignificação da humanidade na contemporaneidade. Usei um monte de palavra difícil justamente de propósito, para mostrar que não precisa ser isso. O tema pode ser meu cotidiano, pode ser cores no caminho de casa,
pode ser cores no dia a dia, pode ser natureza, pode ser um tema bem geral. Eu só quero que vocês exercitem pensar sobre o que é a obra, e daí vocês vão fazer uma obra de arte em artes visuais, escolhendo a modalidade que vocês querem. Ah, prof, eu quero fazer um vídeo. Daí você vai lá e faz um vídeo. Eu quero fazer uma colagem. Eu quero fazer uma arte digital. Eu quero fazer uma... Vou pegar uma caixa de sapato e vou fazer a miniatura de uma instalação. Já vou mostrar para vocês que é uma instalação que eu queria ter mostrado e esqueci, inclusive. Nicole fala e depois Luiz Augusto fala, enquanto eu vou aqui achar a instalação que eu queria mostrar para vocês ainda hoje. Prof, sobre o diário de bordo, esse último ali que tu colocou, a reorganização do diário. Eu tinha pedido como o meu estava completo, eu tinha te pedido se eu precisava mandar igual ali. Daí, agora tu falou que era só para colocar uma página em branco. Só que daí eu acabei que eu mandei o diário inteiro já. Não tem problema, meu bem. Não tem problema nenhum. Luiz Augusto. Professora, eu também não tô no diário de bordo, tô meio bagunçado também. E você precisa de ajuda para arrumar ele? Preciso. Tá. Então vamos fazer assim. Eu vou colocar vocês ali, eu vou verificar, vou ajustar vou ver os horários que eu tenho certinho para conseguir atender vocês. E aí a gente combina um horário para tentar fazer juntos. Pode ser assim? Teria alguma probabilidade de ser à noite? Isso a gente conversa em particular, tá, Luiz? Tá bom. Nesses casos a gente vê em particular. Luciano. Beleza. Eu queria saber se uma das artes pode ser fazer um desenho que, tipo, já exista em si, mas a pessoa fazer ele à mão, entendeu? Uma releitura. É. Pode. Tipo, sei lá, eu quero desenhar um personagem de alguma coisa, mas eu fazer o desenho em si. Pode ser sim. O José Vitor também me perguntou se pode ser uma pixel art no Minecraft. Aí, pensem assim, vocês têm que ter autoria do trabalho. Mas isso, então, uma releitura é sobre um trabalho. Então, o teu tema vai ser releitura. Vou usar um exemplo que não vai ser, tá, Luciano? Mas que eu não sei o que tu vai fazer, mas vou dizer. Releitura da obra Girassóis, ou da obra Noite Estrelada. Mas eu vou fazer essa releitura, né? Então, pixel art baseada em Minecraft. Mas eu vou fazer essa pixel art aí, pode ser. O que eu não posso fazer, dessa vez eu não posso fazer como nós fizemos da outra, na primeira carta, que eu baixava uma imagem já pronta. O que é FF, Gabriel? Ô, profe. É Free Fire, professora. Ah, tá. Profe, dá tipo eu pegar uma imagem assim e tipo desenhar a mão no caderno assim e botar tipo, fazer um PDF com as duas imagens, fazer igual. Você pode fazer imagem da mão no caderno, por exemplo, mas você vai ter que, daí, indicar o tema. E aí, lembrem que todas as atividades nesse segundo semestre têm que estar no diário de bordo. Então, se vocês vão me entregar em PDF, vão me mandar em Word, vão me mandar em PowerPoint, o suporte não me importa, mas o diário tem que estar sempre completo, porque a ideia do diário é uma continuidade. Então, é como se ele fosse uma grande tarefa que a gente completa um pouquinho a cada 15 dias. Nesse sentido, tem que ter. Como é que é a textura do Free Fire? Me explica essa tua atividade antes de eu ouvir a Fernanda e o Arthur. Digita aí, tu que tá com teclado normal. Pode, Gabriel, pode. Não entendi, mas vai entender quando tu mandar o trabalho. Pode, eu vou deixar anotado aqui. Fê, pode falar, meu amor.
Prof, eu queria saber sobre o diário de bordo, se agora a última atividade, aquela de linguagem artísticas, eu tenho que pôr junto? Sim, Tá bom. sempre põe tudo no diário de bordo. Tudo, tudo, tudo. Ah, tá bom. Obrigada. Merece. Arthur, Tá me ouvindo? agora tô. Desculpa, o computador não tá ajudando muito hoje. Prof, Tá não, difícil, né? não é uma pergunta mais. Aham. Não é uma pergunta, mas uma coisa para acrescentar. Eu descobri recentemente que tem algumas. Como posso dizer? Alguns direitos autorais. Na verdade, direito autoral em si vence. A senhora sabia disso? Tem data de validade. Direito. Ah, sim. Mas são E anos, né? Sim, e recentemente eu descobri que o Batman e mais um lá da Marvel tá quase vencendo. Sério? Sério? Então eles vão monetizar tudo que puder agora, né? Nesses próximos anos. Com certeza. Porque São quando a os gente maiores canta que eles têm. Pois é. Quando eu, por exemplo, que cantei muito tempo em grupo vocal e coral, às vezes a gente fazia arranjo quando tinha que gravar de músicas que já eram de domínio público. Tem um prazo, 130 anos, alguma coisa assim, pelo qual a pessoa é remunerada pelos direitos autorais de sua obra, né? Ela vai passando como direito de herança normal. Depois desse prazo encerrado, ela vira domínio público. Daí você pode utilizar, né? Que pense, se a gente fosse, por exemplo, pagar o tan, 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 tan do Beethoven até hoje, iam ser séculos e séculos, né? Bem que a família seria, não sei até que ponto não seria justo, mas enfim. Mas a ideia é esta, que vocês, então, que vocês façam, entrei no arquivo errado. A ideia é essa, que a gente consiga, que a gente faça uma experiência em artes visuais. Lembrando, Luciano, eu vou só pegar o carregador, senão nós vamos cair aqui no meu computador de vez, já que a internet ajudou, e daí tu pode falar, tá? Pode falar, Luciano. Eu queria contar para a prof o tempo que eu era desenhista. Conta. Eu quero mostrar para a prof um desenho. Eu tenho a foto dele, porque ele tá na minha parede e o guarda-roupa tá na frente, então eu não tenho como mostrar. Mas eu tenho uma impressão dele de uma foto, ó. Eu fiz um Homem-Aranha gigantesco na parede. Sério? Aham. Ah, que massa, Luciano. E daí eu vou fazer um parecido com esse que eu fiz uma vez, ó. Ótimo. Era o tempo que eu era desenhista, professora. Prof, Era? Não é mais? Fala, Arthur. eu tenho um azar. Tudo Por que é quê? colega que eu já tive sempre teve um desenhista que nem o Luciano. Bom, assim. Pode, Sim, não, Jabel. era tipo daqueles que humilhava, assim, desenhava de um jeito que. Ah, isso eu fiz uma tarde. Eu tive um colega, professora, que ele fez. Porque ele fazia uns desenhos incrível. Daí a gente perguntava, cara, quanto tempo tu demorou? Ah, fiz uma tarde. Eu, em um ano, não consigo chegar no que ele fez. Um ano, professor. Chutando baixo. Que linda, Jabel. O prof, uma vez eu não achei o desenho que eu fiz, mas eu fiz um daquele ali, só que numa folha papel A3. Que é Sim. 2 vezes maior. Ficou muito massa. Só que eu não achei para mostrar. Eu te entendo, eu tava procurando, passei a semana procurando meu bloco A3 para usar como quadro, mas não tá aqui. Gente. Eu vou parar a gravação. Não pode ser um vídeo cantando, porque tem que ser em artes visuais, né?
Então pode Então, ser a um gente filme. pode ser um filme. Um filme que mostre a vida de uma cantora e a cena seja ela cantando. Aproveitem as brechas do sistema. Vou tirar foto do meu gato, professor, e mandar para a senhora. Tema, o amor da minha vida. Prof, aproveitar a brecha, a fotografia inclui também? Pode ser? Fotografia pode ser também. Pode desenhar, Cauane. E daí lembrem só assim, ó, de alguma forma tem que estar no diário de bordo. Nem que vocês, fiz um vídeo, vamos usar a história da cantora. Eu fiz a história da cantora em audiovisual e daí mandei o vídeo por Google Drive, porque não suportava ali, porque, né, embora alguns de vocês tenham conseguido colocar vídeo no diário, mas não suportava ali, vamos dizer que. Prof, Tranquilo, Luiz, pode ir, boa vacina. prof, Oi, Carol. Desenhar numa folha branca, se o caso for desenhar e daí pôr no diário. Isso. Tá bom. Então, a ideia é essa, Carol, que a gente desenhe e coloque no diário, ou que tire uma foto do trabalho e coloque no diário, ou que indique, se vocês vão fazer uma coisa que não dá para colocar no diário de jeito nenhum, então indiquem o que vocês fizeram e depois me mandem o trabalho por e-mail, né? Porque também não... Eu amo e confio em vocês, mas preciso ter as provas. Fala, Gabriel. Com licença, desculpa interromper. Não tem problema. A professora citou ali que pode ser uma fotografia, mas seria uma fotografia do quê? Você poderia citar um exemplo? Só para eu ter uma ideia? Me diz um tema que a gente pudesse trabalhar. A prof tem que ser, tipo assim, de uma arte. Ou poderia ser, tipo assim, abstrato do mestrado, uma arte. Peraí que tá baixinho. Eu já tô voltando, porque eu tava querendo abrir outro negócio pra vocês. Como é que é? Repete quem que tava falando comigo? A Ju. Pode ser, tipo assim, vamos supor, né, que eu tirei foto de uma árvore. Pode ser, ou tem que ser, tipo, de uma arte, assim, tipo, de alguma, sei lá, de alguma pintura, alguma arte, alguma escultura. Não, pode ser assim, eu quero representar meu cotidiano. Tirei uma foto da tela com o Netflix aberto, abrindo o Netflix. Pode, o Rafael da Lanora perguntou ali no chat se pode se tirar uma foto das plantas dele crescendo. Só associem um tema. E lembrem... Uma foto, tipo assim, vamos supor, se fosse foto também? Como, Júlia? Repete, por favor. Uma foto minha, se pondo, assim, pode também? Pode. Pode. Gisele. Ô, prof, digamos que eu tire uma foto, aí eu só preciso colocar o tema dela, né? Eu não preciso explicar a foto. Não precisa explicar. Boa pergunta. Não precisa explicar, é só o tema. Eu vou encerrar a gravação, então para quem for assistir a gravação eu me despeço, mas nós podemos continuar, tá? Senão vai ficar muito longo.